Agora que aprendemos a estatística descritiva, podemos finalmente começar a estudar a estatística inferencial e falar a respeito dos testes estatísticos que iremos usar em nossas pesquisas. E o primeiro passo nesse tema é conhecer as diferenças entre os testes paramétricos e não paramétricos, assim como seus pré-requisitos, que é o foco deste vídeo. Não esqueça de deixar o like logo de início e vamos ao aprendizado. Se você não viu nossos vídeos sobre estatística descritiva, recomendo que assistam principalmente à primeira aula, onde dou uma introdução à estatística descritiva e cito as diferenças entre ela e a estatística inferencial. Como comentamos anteriormente, existem diferentes tipos de testes estatísticos, sendo que alguns são conhecidos como paramétricos e outros não paramétricos. Mas o que seria um teste paramétrico? De forma didática, podemos entender que os testes paramétricos são aqueles que analisam variáveis dependentes com distribuição conhecida. Logo, os não paramétricos analisam variáveis que não temos o conhecimento sobre a sua distribuição. Entretanto, sabemos que existem diversos tipos diferentes de distribuição dos dados e que aprender sobre todas elas levaria bastante tempo, coisa que não temos durante o mestrado. Por mais que seja ideal que conheçamos vários tipos de distribuição para conseguir explicar mais os nossos dados, isso geralmente é inviável e trabalhoso para um pesquisador iniciante. E por conta disto, Fisher, o autor do livro Desenho de Experimentos, ficou famoso por sua didática na estatística, facilitando seu acesso a não matemáticos utilizando os princípios do teorema do limite central. Como podemos converter diferentes distribuições em uma distribuição normal, podemos utilizar essa distribuição como referência principal nos testes estatísticos paramétricos. Por conta deste pensamento, Fisher ganhou bastante fama, e é comum ouvirmos que os testes paramétricos são para variáveis com distribuição normal e os não paramétricos para a distribuição não normal. Embora não seja a melhor abordagem generalizar tudo como normal e não normal, é uma alternativa aos iniciantes, e ao longo do tempo, com a facilidade dos computadores e softwares estatísticos, está cada vez mais fácil compreender essas diferentes distribuições sem que seja necessário entender todo o cálculo matemático por trás. Para facilitar o nosso entendimento, iremos utilizar o pensamento de Fisher, mas tenha noção de que se você realmente quer ser um grande pesquisador, precisa se aprofundar mais na estatística e ir atrás de outras distribuições. Combinado? Para que consigamos executar adequadamente os testes estatísticos paramétricos, precisamos atender a 4 pré-requisitos. Estes são dados por intervalo, normalidade, homogeneidade da variância e a independência dos dados amostrais. Dados por intervalo significa que no nosso banco as informações coletadas sobre a variável dependente precisam ser numéricas discretas ou contínuas. Logo, não podemos utilizar uma variável categórica como dependente nos testes paramétricos. Em relação à normalidade, como falamos anteriormente, é uma distribuição que utilizamos como referência nos testes paramétricos e precisamos verificar através de um teste de hipótese se os nossos dados são normais ou não. Existem diversos testes de normalidade, mas os frequentemente disponíveis nos softwares são o Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk e Anderson-Darling, sendo que o mais recomendado, segundo este artigo que deixarei na descrição, é o Shapiro-Wilk. A hipótese alternativa nesses testes é que a distribuição é diferente da normal. E como nós não queremos isso, o ideal é que a hipótese nula seja corroborada com um P maior do que 5%. Caso obtivermos um P menor que 5%, indica que nossa distribuição não é normal e que nós temos que optar por utilizar um teste não paramétrico ou transformar os dados, tópico que abordaremos em outro vídeo. A homogeneidade da variância
diz respeito a se os dados variam de forma similar entre os diferentes grupos. Para ficar mais fácil de entender, veja essa imagem, comparando uma variância homogênea com uma variância heterogênea. Observe que uma variância homogênea, se em um dos grupos há um agrupamento maior dos dados, no outro também terá. E o mesmo acontece se forem mais dispersos. Em outras palavras, o que acontece em um grupo também acontece no outro em relação à sua variância, fazendo assim com que a medida central, como a média, seja realmente o que difere entre os grupos. Da mesma maneira que a normalidade, a homogeneidade também precisa ser testada através de um teste de hipótese, chamado Levene, que também precisa de um P maior que 5%, para que a variância seja considerada homogênea. Caso não seja, existe uma correção criada por Welch, que adapta o teste para lidar com esse problema. Iremos vê-la nas próximas aulas. E o último pré-requisito é a independência dos dados amostrais. Isso significa que o dado de um indivíduo não pode interferir no resultado de outro. Por exemplo, se um participante realizar a sua tarefa e ele conversar sobre ela com outro participante que ainda irá realizá-la, logo, o desempenho do segundo participante terá sido influenciado pelo primeiro, violando assim o requisito de independência. Existem testes paramétricos que utilizam medidas repetidas de um mesmo participante, e isso implica que a execução vai ser influenciada pelo número de exposições. Logo, as medidas serão dependentes para um dado participante, mas independente dos demais. Esse requisito, infelizmente, é controlado apenas pelo senso comum, mas faça o possível para controlá-lo em sua metodologia experimental. No próximo vídeo, iremos ver o teste T, que será o primeiro teste estatístico que iremos estudar. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. Dúvidas e sugestões, comentem abaixo ou nos enviem no Instagram. Um forte abraço e até a próxima!